Sim, com muito prazer. Para mim é uma satisfação imensa toda vez quando eu falo, né, desse testemunho, do que Deus fez e continua fazendo na minha vida. Há 3 anos atrás, eu e meu esposo estávamos voltando de uma agenda de Campos do Jordão. E na serra, o carro que estava subindo, né, ele se perdeu ali na curva e entrou na nossa frente. E após esse acidente, eu tive fraturas, né, pelo corpo. E após 4 meses eu fui ter um diagnóstico do médico, a qual todos os dias eu sofria com dor no meu abdômen direito e os médicos não descobriam. E quando eu fui, após 4 meses novamente, fui em outro médico, ele me deu esse diagnóstico, disse que meu intestino estava todo inflamado, parte de outros órgãos também todo inflamado, e eu precisaria fazer um tratamento, na época acho que eram 3 meses, né, com anti-inflamatório. E eu sei que assim foi um processo muito difícil na minha vida, né, a qual Deus, assim, a gente pôde ver a mão do Senhor a todo tempo nos livrando. E o Senhor tem dado a mão, né, nos fortalecido dia após dia. E estamos aqui, de pé, né? Não foi fácil, mas o Senhor nos sustentou nessa luta. E eu sei que após 4 meses eu tive o diagnóstico. E após esse tratamento eu fiquei 1 ano, né, fazendo tratamento, enferma, na cama, impossibilitada de estar num culto, impossibilitada de sair de casa, né? Eu só saía de casa para ir para o médico e voltava. Era somente esse o meu dia a dia. E eu sei que após 1 ano eu comecei novamente a voltar para a igreja. E lá o Senhor usou, né, a missionária Miriam, que eu posso falar, que é uma bênção de Deus na minha vida. E quando eu fui naquele culto, após 1 ano, irmãos, né, parada, já desistida, não queria saber mais nada, mas um dia o Senhor falou assim para mim: filha, abra sua agenda, porque enquanto você vai lá me adorar, é lá que eu vou te curar. Aleluia. E eu obedeci a voz do Senhor, né? Teve dias que eu tive que cancelar porque eu tinha muita dor ainda, mas teve dias que eu ia, né, fraquinha fisicamente, mas eu obedeci a voz do Senhor Jesus. E o Senhor foi me levantando novamente, levantando. E após mais 2 anos, eu passei por um outro processo, né, que isso foi no ano passado, tudo sequelas do meu acidente. Novamente eu passei muito mal do intestino, onde eu emagreci novamente 10 quilos num período assim de 1 mês, muito rápido. E eu voltei novamente, né, no médico, e ele falou assim que eu tinha que operar, passar por uma cirurgia e tirar um pedaço do intestino. Então foi assim um outro processo difícil, mas que eu pude ver as mãos do Senhor novamente me sustentando, né? Porque se não for as mãos do Senhor, nós não estaríamos aqui, né? A gente já teria até morrido pelas nossas forças humanas, jamais, né? A gente teria suportado. Mas o Senhor novamente passou comigo. Foi difícil, né? Porque foi a minha primeira cirurgia e eu tinha muito medo. E eu só pedia para o Senhor, falei assim: Deus, se realmente é para eu fazer a cirurgia, fale comigo, né? Porque eu creio no teu poder, eu creio que o Senhor pode me curar e eu não vou precisar passar pelas mãos do médico. E teve um dia, o Senhor não me falava nada, ficava em silêncio. Eu falei assim: Deus, eu preciso de uma resposta, porque eu não posso ir para um centro cirúrgico sem o Senhor falar comigo. E teve um dia que Deus me deu um sonho. E nesse sonho eu estava, né, numa cama no hospital e vários homens de branco ao meu redor. E no meio dos homens tinha um corvo. E ele queria a todo custo passar, e esses homens de branco não deixavam, né?
E quando eu acordei, eu até comentei com meu esposo, com a minha mãe, eu falei assim, eu vou operar, eu vou passar por essa cirurgia porque eu tive esse sonho. Mas eu não entendi o lado espiritual, né? Eu simplesmente só enxerguei que eu estava num hospital. E quando eu comentei com uma irmã, ela foi tomada pelo Espírito Santo e ela falou assim, o Senhor Jesus já quebrou toda a armadilha do inimigo. Pode ir em paz, porque já foi desfeita a obra do inimigo. Aqueles homens de branco não eram os médicos, eram os anjos do Senhor acampando ao seu redor. E aquele corvo era o mal, né? Simbolizava o mal, novamente querendo ceifar a minha vida. E eu entendi que o Senhor novamente estava segurando nas minhas mãos, né? E eu pedia para o Senhor, falei assim, Deus, me dê a tua paz, né? Porque eu fiquei com medo de ficar nervosa e a minha pressão subia, eu não conseguia ser operada. E eu falava para Deus, falei, Senhor, me dê a tua paz, né? A paz que excede todo entendimento, que é essa paz que só o Senhor pode dar. E o Senhor acalmou meu coração e mudaram todo o horário da minha cirurgia e adiantaram, né? Era para ser às 11 horas da manhã e foi às 7, e nisso eu desci, era de madrugada, então eu não tinha como comunicar a minha família. E eu falei assim, meu Deus, e agora? Será que eu vou ou eu espero? Eu sei que eu não queria ir, e Deus usou a enfermeira para falar comigo, né? Ela falou assim, Ana, por que você não está querendo ser a primeira do dia? Aí eu falei assim, eu tô com medo porque eu não avisei, né, a minha família, eles não estão aqui comigo, né? Eu vou ter que descer para o centro cirúrgico sozinha. Então assim, eu estava com muito medo. E ela falou assim para mim, ela falou assim, Ana, você não confia em Deus? Eu falei assim, confio. Ela falou assim, então Ana, vai, já deu tudo certo. E ela falou assim, você pode ter a melhor equipe médica, mas lá naquela hora é só você e Deus. E realmente, irmãos, foi só eu e Deus. Vai ter momentos na minha e na sua vida que vai ser só você e Deus. Não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter marido, não vai ter ninguém. Mas vai ter o Todo-Poderoso, aquele que é o principal, que é o mais importante, está na nossa vida, que sempre esteve, sempre vai estar no controle da minha e da sua vida. Então eu passei por mais esse processo, né? E novamente eu vi as mãos do Senhor ali me sustentando. E só para complementar, do acidente, né? O Senhor usou uma missionária e falou que o inimigo estava pronto naquele dia para ceifar a minha vida, né? Porque esse é o plano do inimigo, ele quer parar, né, a obra, né, os planos do Senhor, mas ninguém pode impedir aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Homem, inimigo, ninguém pode impedir os planos do Senhor sobre as nossas vidas, né? E novamente ele foi derrotado, ele foi vencido. Ele tenta a todo momento, né, nos parar, calar a nossa voz, lançando enfermidades, medo, depressão, mas nós sabemos que o nosso Deus, ele já venceu todas as enfermidades na cruz do Calvário. Ele já venceu. Então assim, nós temos essa certeza, né, que Deus, ele é conosco em todo tempo, em todo o processo da nossa vida. O Senhor sempre estará presente conosco.